meus alunos, a gente vai dar continuidade aí ao processo de execução por quantia certa. Então, hoje nós vamos tratar aqui, dando continuidade às formas de expropriação. Então, nós já vimos como se faz na aula da adjudicação, a alienação por iniciativa particular e a questão do leilão eletrônico. Hoje nós vamos falar da primeira parte do leilão presencial. Eu dividi essa aula aí do leilão presencial em duas partes. Então hoje vamos iniciar aí falando do leilão presencial. Começando pelo seguinte, quando é que é cabível o leilão presencial? O artigo 881, ele coloca o leilão presencial como sendo uma forma subsidiária, ou seja, só é possível fazer leilão presencial quando não foi requerida a adjudicação, quando não foi requerida a alienação por iniciativa particular ou não foi feito o leilão eletrônico. Então, é a última forma, né, dentro dessa sequência para se tentar fazer. Também não se faz, não é cabível o leilão presencial quando os bens podem ser alienados em bolsa de valores. Então, quando o bem pode ser alienado em bolsa de valor, então a gente não vai realizar o leilão presencial. Então, o leilão presencial ele é cabível quando? Ele é cabível quando o bem não é possível de ser alienado em bolsa de valor, quando não foi requerida a adjudicação, quando não foi requerida a alienação por iniciativa particular ou quando não foi feito o leilão presencial. Em qual local que se realiza o leilão? O local de realização do leilão é o local designado pelo juiz. Então, é o juiz que designa esse local para se fazer o leilão presencial. Em relação ao leiloeiro, nós temos algumas regras que o leilão, né, o leilão aqui presencial é público, ele é realizado por leiloeiro público. Então, cabe ao juiz designar o leiloeiro público. O exequente até pode indicar o leiloeiro, mas o juiz não é obrigado à indicação do exequente. No final das contas, o juiz é que nomeia o leiloeiro público. E esse leiloeiro público ele tem algumas obrigações que estão previstas no artigo 884. Cabe ao leiloeiro público publicar o edital, fazendo o anúncio da alienação do leilão. Cabe ao leiloeiro realizar o leilão onde os bens se encontram ou onde foi determinado pelo juiz, expor aos pretendentes os bens ou a amostra das mercadorias, receber e depositar dentro de um dia à ordem do juiz o produto da alienação e prestar contas ao juízo 2 dias subsequentes após o depósito do valor depositado. E também, obviamente, o leiloeiro ele terá direito a receber do arrematante a comissão estabelecida. A gente vai ver que é o juiz que arbitra essa comissão, normalmente, legalmente, em torno de 5% sobre o valor da alienação. Então, o leiloeiro, obviamente, ele não trabalha de graça, ele tem direito a receber a sua comissão. E aí, falando dessas questões introdutórias, a gente vai direto para a questão do procedimento. Então, como é que se inicia esse procedimento da arrematação do leilão? Então, primeiramente, o Estado ele convoca os interessados através de um edital, né? Então, esse leilão ele é precedido por um edital que tem que conter alguns elementos previstos no artigo 886. Então, o que conterá o edital? A descrição do bem penhorado, o valor pelo qual ele foi avaliado, o preço mínimo para ser alienado, condições de pagamento, comissão do leiloeiro, o lugar onde esses bens estiverem, né, no caso de imóveis, semovente, veículo, em se tratando de créditos ou direitos, tem que identificar qual o processo, né, naquela penhora no rosto dos autos, por exemplo, tem que identificar o processo, o site na internet e o período em que esse leilão será realizado, né? Se for obviamente eletrônico, mas aqui o código já coloca o presencial, tem que indicar o edital, tem que indicar o local, dia e hora da realização do leilão presencial e também o
o edital ele já marca um segundo leilão presencial, que está lá no inciso 5, caso não tenha interessado no primeiro. Então, o edital, na verdade, ele já marca 2 leilões. Tá? E muito importante que a gente vai ver, o inciso 6, o edital ele tem que indicar a menção de existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Então, a pessoa que está interessada, ela tem que saber tudo sobre o bem que ela está adquirindo. Então, por exemplo, se é um imóvel, se ele está hipotecado, tem que constar no edital a menção da hipoteca. Então, esse edital, né, o juiz ele fixa preço mínimo, condições de pagamento que serão prestadas pelo arrematante. A dúvida que é viável, né, que pode existir, é o que acontece se faltar algum desses requisitos? Isso invalida, né, a arrematação depois? Bom, pode gerar a invalidação da alienação posteriormente, desde que gere prejuízo, obviamente, né, àquele que quer proteger o seu direito. Então, pode gerar a falta de algum desses requisitos, não gera imediatamente a anulação, mas pode gerar a invalidade posteriormente. Então, feito o edital, esse edital, então, ele precisa ser divulgado, ele precisa ser publicado. Quem toma essas providências, como a gente acabou de falar, é o próprio leiloeiro. Então, o leiloeiro é que adotará todas as providências para ampla divulgação. E muito importante que a publicação do edital tem uma antecedência mínima para ser publicado. O artigo 887, parágrafo 1º, fala que a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. Então, esse edital, em regra, ele é publicado na rede mundial de computadores, num site designado pelo juiz, né? E aí quem vai tomar essas providências é o próprio leiloeiro. Normalmente o leiloeiro tem um site para divulgar esses leilões, provavelmente será nele, tá? E ilustrada com bens, ou seja, para dar a melhor ciência possível de quem esteja interessado. Se não for possível, divulgar na rede mundial de computadores, na internet, ou o juiz, para atender as questões da sede do juízo, e o juiz talvez achar que essa divulgação é insuficiente ou inadequada, então o edital ele será fixado no local de costume, lá no fórum, né, naquele mural do fórum, ele será fixado lá, e em resumo ele será publicado pelo menos uma vez num jornal de ampla circulação local. Ainda, o juiz, dependendo do caso, para atender o valor dos bens, às vezes o valor é um pouco mais alto, ou as condições da comarca, o juiz pode alterar essa forma ou a frequência de publicidade. Então, o juiz, ao invés de mandar, às vezes, por exemplo, publicar uma vez, ele pode mandar publicar 2 ou não publicar, dependendo das condições da comarca. Então, ele pode mandar publicar um jornal de ampla circulação de pessoas, né, um local onde todo mundo passa e sabe que tem lá avisos, divulgar avisos em emissora de rádio, TV local, tudo para dar maior ciência. É claro, se isso for necessário para o caso concreto. Tá? E os editais de leilão de imóveis e de veículos, eles devem ser publicados pela imprensa ou outros meios, né, de divulgação, preferencialmente onde na seção, né, do jornal ou da imprensa em que se divulga a venda de imóvel ou venda de negócio de automóvel, tá? Então o juiz é que determina. A regra é que o leiloeiro vai adotar as providências e o edital será publicado na internet, tá? Bom, então publicado, como a gente já viu, o edital ele já fixa data e hora para o leilão, não só para o primeiro, mas se o primeiro for frustrado, fixará data e hora para o segundo leilão. Só que a gente tem aqui um chamado incidente nesse procedimento. Pode ser que esse leilão, na data e na hora, não se realize por algum motivo, tá? E se ele não se realizar por qualquer motivo que seja, o juiz ele manda publicar a transferência.
Então, aqui a gente tem um incidente que está previsto aí no artigo 888, né, que se por algum motivo não realizar, o juiz manda publicar a transferência. Na prática, o que significa? Começa do zero, vai publicar novos editais, vai divulgar edital e por aí vai. Tá? Se foi o escrivão, chefe de secretaria, o leiloeiro que culposamente deu causa por essa transferência de data, ele responderá pelas despesas da nova publicação e ainda o juiz pode aplicar uma suspensão de 5 dias a 3 meses, é claro, isso sendo apurado em processo administrativo regular. Antes de continuar, até, melhor dizendo, antes de chegar na data e hora e local designados pelo juiz, algumas pessoas precisam ser intimadas previamente do leilão. Essa intimação prévia ela tem que acontecer em pelo menos 5 dias de antecedência da data designada. Então, quem serão cientificados? As pessoas do artigo 889, né? O executado sempre, né, de regra por meio de seu advogado, e aí o artigo 889, conforme o caso, ele traz lá uma série de pessoas que precisa ser intimada com antecedência, né, de pelo menos 5 dias, para exercer algum direito de preferência, algum direito que tem lá na hora de fazer a arrematação. Tá? Se entende também que, se for alienação por iniciativa particular, deveria-se também fazer essas intimações com essa antecedência. Nós veremos na próxima aula que, caso algumas dessas pessoas não sejam intimadas, isso pode trazer mais à frente o desfazimento da própria alienação. Na próxima aula nós veremos isso. Tá? Bom, e aí vamos estudar alguns pontos sobre essa alienação. Primeiro, os licitantes. Quem pode participar? Quem são as pessoas que podem participar da alienação do leilão presencial? Então, o artigo 890, no seu caput, ele traz lá a regra geral. Então, podem oferecer lãs quem estiver na livre administração dos seus bens. Então, qualquer pessoa que esteja na livre administração dos seus bens podem participar da arrematação. Tá? Só que existem algumas pessoas que, mesmo na livre administração de seus bens, elas estão proibidas de participar. E aí o artigo 890 ele traz 6 incisos que enumera quais são essas pessoas. Por exemplo, os tutores, curadores, testamenteiros dos bens confiados à sua responsabilidade, os mandatários quanto os bens da sua administração ou de alienação que eles estejam encarregados. O inciso 3 é interessante, que fala que estão impedidos de participar o juiz, promotor, defensor público, escrivão, chefe de secretaria, demais servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos objeto da alienação, na localidade onde estiverem ou onde estender a sua autoridade. Isso é muito interessante porque o código ele proíbe, por exemplo, o juiz ele não pode participar de um leilão presencial na comarca onde ele atua. Teoricamente, então, em outra comarca, ele poderia atuar sem nenhum problema. Tá? Servidores públicos em gerais, os próprios leiloeiros e os seus prepostos e os advogados de qualquer das partes. O STJ, no código anterior até, ele entendia que deveria ser dada uma interpretação mais extensiva a esse dispositivo. Né? Por exemplo, será que o cônjuge do juiz poderia participar de um leilão presencial na comarca onde ele atua? Aqui a gente pode adotar 2 interpretações. Uma primeira que é a literal. Bom, o código não falou, então teoricamente poderia participar. Ou uma interpretação teleológica. Qual a finalidade do legislador proibir essas pessoas? A finalidade é uma questão de preservar a ética, né? O bom andamento. Então, por exemplo, o Fred Dier, ele entende que os cônjuges desses não legitimados, dessas pessoas impedidas do artigo, eles não poderiam participar. Advogados do mesmo escritório, né, das partes,
eles também não poderiam participar. Então a ideia às vezes que na prática se faça uma interpretação mais extensiva desse rol de não legitimados. Outra coisa é um negócio chamado de preço vil. Primeiro, o preço vil ele não é aceito, não é aceito. O que é o preço vil? O Código de 2015 ele trouxe um conceito, o artigo 891. Então, considera-se preço vil aquele preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz. Lembra, o juiz fixa o preço mínimo e consta no edital qual é o preço mínimo. Se for menor, se for alienado por acaso por um valor inferior a esse que o juiz colocou como mínimo, então é considerado preço vil. Isso vai trazer uma consequência, um desfazimento que nós veremos na próxima aula. Tá? Agora, se o juiz não fixar preço mínimo e não constar no edital, não tem problema, porque o artigo 891 ele traz um critério para a gente sanar essa questão. Então, quando o juiz não fixa, considera-se preço vil o valor de 50% do valor da avaliação, ou seja, abaixo, né, de 50% do valor da avaliação. Então, aqui nós temos o parâmetro para determinar. Então, não se aceita alienar o bem por preço vil. O que seria o preço vil? Inferior àquele valor que o juiz fixou e constou no edital, ou, caso o juiz não tenha feito isso, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Seguindo aí, a questão da forma de pagamento. A regra é que a forma de pagamento ela é à vista, imediato, à vista. Tá? Então, o pagamento deve ser realizado de imediato por depósito judicial e por meio eletrônico. Então, essa é a regra do código, pagamento à vista. Salvo se o próprio juiz fixar uma outra regra de pagamento. Tá? Então, o juiz ele pode fixar um pagamento a prazo, colocar as garantias conforme ele quiser. Então, aqui o juiz ele tem uma certa liberdade de determinar como será feito o pagamento. Se o juiz não estipular nada, o pagamento é à vista. Agora, no caso do próprio exequente, porque o exequente ele pode ser licitante na asta pública, ele pode querer adquirir o bem na alienação. O artigo 892, parágrafo 1º, fala que se o exequente arrematar os bens e for o único credor, né, ou seja, só tem um exequente comprando, só tem um exequente de credor do executado, o exequente não precisa mostrar todo o preço em juízo, mas ele simplesmente vai depositar, apresentar ao juízo o valor que exceder ao seu crédito. E aí um prazo que é muito pequeno, um prazo de 3 dias para depositar essa diferença, sob pena de tornar sem efeito a arrematação. A doutrina critica muito esse prazo de 3 dias que o exequente tem. O exequente é o maior interessado e tem esse prazo muito pequeno para se depositar. Tá? Uma crítica que alguns doutrinadores fazem é que esse prazo poderia ser um pouco maior para o exequente. Mas o legislador optou esse prazo de 3 dias. Então, lembrando, o exequente ele não deposita o valor integral do bem que ele arrematou. Ele deposita a diferença que excede ao seu crédito. Agora, pode acontecer que na hora da arrematação exista mais de um pretendente. Lembre, é como se fosse, nós estamos falando de um leilão, aquela cena clássica do cinema em que tem um leiloeiro e as pessoas levantando plaquetas e oferecendo os seus lanços. Tá? Então, se tiver mais de um pretendente, o leiloeiro ele vai ter que fazer uma licitação entre eles. Ele vai ter que ir dando oportunidades para a pessoa ir melhorando a sua oferta. Quem oferecer, fizer a melhor oferta, ganha. Tá? E aí a gente volta para aquele problema da preferência no caso de igualdade de ofertas que nós já falamos na alienação na adjudicação, né? Que é o artigo 892, parágrafo 2º, ele fala que no caso de igualdade de oferta terá preferência o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado nessa ordem. Mas o código não fala de todas as preferências. Tá? Bom, uma outra preferência que ele coloca é se o bem for tombado pelo poder público, a União, Estados, municípios, né, é claro, dentro de quem tenha tombado, nessa ordem terá o direito de preferência também na arrematação em igualdade de oferta. Tá? Então, nós teremos
essas questões que, é claro, o juiz vai ter que resolver no código aí como isso se dará. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência, né, aquele que se propuser arrematá-lo em conjunto, arrematá-los todos, oferecendo, é claro, para os bens um preço igual ao da avaliação e para os demais o preço igual ao maior lance na tentativa de arrematar individualizado, caso tenha oferecido para eles. Tá? Na verdade, aqui esse artigo 893, no final das contas, essa preferência é de quem oferecer o melhor preço. Né? Então, aqui o artigo 893 ele traz que a preferência é de quem oferecer o melhor preço, na verdade. Agora, no caso de alienar bem imóvel, o código aqui ele traz uma regra que é menos onerosa, vamos dizer assim, para o executado, porque às vezes, ao invés de alienar todo o imóvel, se for possível a gente dividir de maneira cômoda esse imóvel, o juiz, a requerimento do executado, então pode ordenar que aliene parte do imóvel, ao invés de alienar todo o imóvel, desde que seja possível a chamada cômoda divisão, ou seja, é fácil fazer essa divisão, tá? E desde que essa parte que está sendo alienada seja suficiente para pagar todas as despesas do exequente e do processo de execução, né? E agora, se ninguém quiser comprar a parte do imóvel, então aí a gente vai ter que fazer a alienação do imóvel por inteiro. Mas aí, se o executado requerer que se faça a divisão do imóvel para alienar e essa parte paga toda a execução, as despesas da execução, o juiz pode ordenar. Agora, se ninguém quiser comprar a parte, se ninguém aparecer para comprar, então aí se faz a alienação do imóvel na sua integridade. Ok? Bom, a última coisa dessa aula de hoje, para a gente encerrar essa primeira parte, é falar um pouquinho das chamadas propostas escritas. Então, os licitantes eles podem ou comparecer presencialmente no leilão e apresentar suas propostas verbais, orais, ou eles podem, antes do leilão, até o início do leilão, seja do primeiro até o início do segundo, eles podem apresentar as propostas escritas. Para que proposta escrita? Bom, a vantagem da proposta escrita é tentar adquirir o bem de maneira parcelada. Tá? Essa é a maior vantagem de se fazer uma proposta escrita. Bom, qual o momento que essas propostas escritas podem ser apresentadas? Antes do início do primeiro leilão, a proposta de aquisição do bem tem que ser por um valor não inferior ao da avaliação. É o primeiro critério. Agora, já no segundo leilão, a proposta escrita ela pode ser num valor menor do que o valor da avaliação, desde que não seja considerado vil, ou seja, dentro daquele parâmetro que nós já falamos. Tá? Agora, o que contém essa proposta? Essa proposta ela vai, no mínimo, né, as condições mínimas dessa proposta escrita, oferta de pagamento de pelo menos 25% à vista. Então, 25% do valor aí tem que ser à vista e o restante pode ser parcelado em até 30 meses. Essa é a grande vantagem da proposta escrita. Tá? Garantido, é claro, né, se está falando de pagamento parcelado, teremos garantias por caução idônea, né, quando se tratar de imóveis, se faz uma hipoteca do próprio bem e por aí vai. Tá? Então, essas propostas elas são apresentadas. O leilão presencial de forma oral, ele acontecerá normalmente, a proposta escrita não suspende o leilão presencial, então na prática o juiz ele vai ouvir todas as propostas, as verbais e as escritas, e vai decidir qual é a melhor proposta. Tá? Então, é claro que a melhor proposta é sempre pagamento à vista. Então, pagamento à vista sempre prevalece sobre pagamento parcelado, que é o caso aqui das propostas escritas. Ok? Bom, agora, se foi admitida, se a proposta escrita foi admitida como sendo a melhor, então aí a execução será suspensa, né? Obviamente, ainda não se extingue a execução é suspensa por prazo desse parcelamento, e aí se
e se continuará, né, a parte vai pagando, o adquirente vai pagando essas parcelas de no máximo até 30 meses. Pagando todas as parcelas, aí sim a execução é extinta. Tá? Agora, se atrasar, se o arrematante atrasar qualquer das prestações, incidirá uma multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vencendo, ou seja, a multa de 10% sobre o que falta pagar. Tá? Sobre o que falta pagar. Então aí se desfaz, né, todo esse procedimento. Ok? Então é possível fazer é claro, existem outras regras aí pormenores, mas de forma geral, as propostas escritas são feitas dessa maneira, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente encerra essa primeira parte do procedimento do leilão presencial. Na próxima aula, a gente continua com esse procedimento. Abraço, até a próxima.